Olá, amaldiçoados do acampamento do medo! Olá, amaldiçoadas da acampamenta da meda! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje vamos falar da segunda parte da trilogia de filmes de terror da Netflix que tem lançado um episódio por semana. Eu já fiz vídeo sobre a primeira parte, vou fazer sobre a parte 3, mas hoje é dia do miolo. E pra ver se o negócio deu substância ao que a gente tinha visto e se teve potencial pra segurar o interesse do galerê pra conclusão, eu espero que vocês estejam comigo nessa, porque eu vou começar. Então, simbora. Jovens no acampamento, o que pode dar errado? O geiso? Por que a galinha atravessou a rua? Se a rua é do medo, a passarela da coragem? Tudo isso e muito mais agora. Nessa segunda parte, a gente descobre o que aconteceu com uma sobrevivente de um dos muitos atentados que a fictícia cidade de Shadyside sofreu. Mais precisamente o atentado de 1978, quando um lenhador perverso invadiu um acampamento de férias infanto-juvenil e saiu lambendo um machado na garotada. Tenso. Como eu não costumo fazer críticas de séries aqui no canal, muito menos um review de episódio a episódio, a continuidade semanal dessa série de filmes aqui tem sido um exercício intrigante e interessante pra mim, pois tem me feito analisar a obra não apenas de forma individual, mas também como parte de um conjunto maior. Óbvio que eu ainda não posso ter uma ideia geral, porque ainda falta a conclusão, mas ainda assim dá pra gente fazer reflexões interessantes do processo, como por exemplo sobre como o projeto está se saindo em relação à continuidade, tá mantendo o tom, tá mantendo a qualidade, não tá, como é que é? Uma coisa que eu temia era que Rua do Medo 1978 se aproximasse de um capítulo independente típico de uma antologia e se dedicasse meramente a repetir o caminho trilhado no primeiro, mudando talvez apenas alguns elementos, como época, local, assassino principal e personagens. Felizmente meu medo não se concretizou. Por mais que de fato a história reutilize a ameaça da maldição estabelecida no filme introdutório dentro de um novo contexto, a gente tem um real desenvolvimento de ideias com passos novos e que somam mesmo a problemática. E olha, isso é mais incomum, contraintuitivo e, portanto, corajoso do que se pode imaginar. Afinal de contas, depois de todo um esforço para nos aproximar dos personagens e apresentar a temática enquanto eles também estão tendo o primeiro contato com ela, ao ter que fazer esse novo esforço com novos personagens, o filme precisaria retrabalhar essa aproximação do público com os personagens e ainda reapresentar o que a gente já sabe para essa nova galerinha. E ainda sem parecer repetitivo e cansativo. E te falar, Rua do Medo 1978 conseguiu, pelo menos ao meu ver. E sabe como? Eu diria que é misturando as repetições com as novidades. E assim, mesmo que o novo pessoal precise descobrir novamente que a lenda da bruxa do passado é real, que ela escolhe uma pessoa, tira a consciência dela e transforma em seu carrasco para sair por aí matando sem piedade qualquer um que cruze seu caminho, os protagonistas aqui ganham novos caminhos para trilhar, nos quais entram em contato com novas informações que os personagens do primeiro filme não tiveram. E nem teriam oportunidade de receber, já que o local onde poderiam colher essas pistas, em 1994, estaria, digamos, bloqueado. E isso, meus povos e minhas povas, faz com que as experiências dos dois filmes se completem. A galerinha de 78 colheu uma parte das informações, a galerinha de 94 colheu outra parte. Separadamente, essas duas partes não servem para resolver os mistérios, mas juntas... Quando os sobreviventes de ambas as datas batem os conhecimentos e compartilham o que sabem, aí sim foi o bastante pra dar pano pra manga pra terceira parte, que eu confundi no vídeo passado e disse que se passaria em 1966. Errei só por 3 séculos só. É que o filme 3, na verdade, vai se passar em 1666. Pois é, essa franquia de bruxaria que progride andando pra trás não ia perder a oportunidade de usar o 666, né? E bem, se eu temia que a trilogia fosse se afundar na repetição, te falar que eu fiquei bem surpreso com o artifício que usaram para ligar tudo e puxar a conclusão de uma forma que justificasse a divisão da história em 3 filmes. Bom, com isso eu concluo que Rua do Medo 1978, como etapa dentro desse projeto maior, muito me agradou, muito encaixou, muito funcionou. Mas Otávio, e como filme isolado? Leu meu pensamento. E eu vou confessar que eu gostei ainda mais desse aqui. Quanto à história em si, eu acredito que mesmo indo pra trás conseguiu completar o anterior, como eu havia falado, e oferecer um material muito eficiente que funciona de forma fechadinha também, além de possibilitar o mesmo nível de diversão e criatividade para subverter as fontes de inspiração do projeto. Desse jeito,
Enquanto o primeiro misturou maldição de bruxaria com o subgênero dos slashers, se inspirando naquela leva lançada lá na década de 90 como Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, esse aqui já aliou a bruxaria a uma referência dos slashers do final da década de 70, início da de 80, como Halloween e, em especial, os primeiros filmes da franquia Sexta-feira 13, no qual o Jason e a mãe do Jason caçam jovens no acampamento com um instrumento de corte pesado. Tá, até aí dane-se, só mudaram a referência e isso não faz qualquer diferença. Mas a diferença mesmo que fez esse aqui superar um tico, o antecessor, ela começa pelo tom, que eu senti ter amadurecido mais. Apesar das matanças tudo e dos perigos, o primeiro parece mais leve e descontraído, além de que seus dramas mais sólidos têm um ar mais adolescente e superficial. Já aqui, além da trama acompanhar os adolescentes que estão de férias no acampamento, também dá atenção aos jovens monitores que saíram da adolescência e que, portanto, sentem uma maior cobrança do mundo e têm uma visão mais preocupada com o futuro, o que poderia até acabar rendendo em personagens chatos pra dedéu, como eu achei a protagonista do primeiro, mas eu não creio que isso aconteceu dessa vez. Na verdade, eles até começam reclamões demais, encrenqueiros e até antipáticos, mas enquanto no filme anterior a diretora soube jogar com o crescimento de carisma deles de uma forma singela, nas sombras, que a gente não percebesse tanto acontecer. Aqui, isso já vem desde o roteiro, que acertou em cheio no desenvolvimento deles. E assim, logo, as queixas vão dando espaço a interações e diálogos que deixam claro o que tanto incomoda, irrita e aflige essa garotada marota. E realmente, sem reticências, eu entendi que suas preocupações são sérias, genuínas, coerentes e que certamente vão pesar em suas costas pro resto de suas vidas. Não de uma forma efêmera como os encontros e desencontros românticos adolescentes abordados no primeiro filme. Que, volto a dizer, tem uma pauta pertinente ali, mas a forma como os adolescentes lidam com os problemas é cansativozinho, sabe? E tudo isso faz com que esse filme até tenha menos espaço para alívios cômicos e personagens engraçadinhos e maluquinhos de um jeito divertido. Os que são maluquinhos aqui não fazem rir, o que também não é uma pretensão do filme, que quer, na verdade, é causar conflito para mais tarde revelar que eles tinham algo escondido nesses traços de personalidade, o que rende até uma ótima conversa sobre máscaras sociais que, honestamente, eu não esperava ver algo com tal maturidade assim dentro dessa série depois do que eu vi no filme anterior. Foi realmente uma ótima surpresa ver esse aprofundamento nos personagens por parte do roteiro, da direção, e que ainda contaram com performances à altura da turma jovem. Primeiro para nos enganar, fingindo que só sairiam caricaturas deles. Depois pela bela rasteira ao segurar com decência as discussões dramáticas e, claro, também o medo, o pavor e o espanto diante do terror. Sim, porque lenga-lengas meus à parte, acima de qualquer coisa, Rua do Medo 1978 é um filme de terror. Lado esse do filme que não diminui em hipótese alguma, nem quando é relegado a segundo plano. O desenvolvimento dos personagens, da história e do horror acontecem concomitantemente, sem que um atrapalhe o outro e, na verdade, um contribuindo com o outro. Mas ok, falando da parte do terror, apesar de continuar usando certos maneirismos típicos do gênero, como vultos em primeiro plano, jumpscares com aquela ajudinha da trilha e surpresas pontuais não tão surpreendentes assim, confesso que eu fiquei mais apavorado com esse filme aqui, mesmo já sabendo o destino de boa parte dos personagens principais. Acontece que a diretora roteirista Leigh Janiak, junto com seu co-escritor Zach Olkewicz, tinha trunfos na cartola e, novamente, não teve medo de usar. Primeiro, assim como no filme 1, o Galerê vai conquistando a nossa simpatia gradativamente, que eu acredito até ter sido maior por causa do aprofundamento que eles ganharam. Segundo, esqueça o clichê do karma através do qual os personagens escrotos se dão mal e os bonzinhos sobrevivem. Aqui há uma verdadeira roleta e o filme é hábil ao transmitir a sensação de que qualquer um pode se dar mal. Basta passar distraído na frente do assassino que... E quando eu falo qualquer um, é qualquer um mesmo, já que o filme não perdoa nem criancinhas fofinhas e bobinhas. Tá certo que nesses trechos trabalha mais a violência sugerida, mas uma vez que o filme estabelece a violência gráfica antes com pessoinhas mais velhinhas e mostra os efeitos dos golpes de machado do assassino nas vítimas, quando a câmera desvia e a gente testemunha novos abates só através do som, a gente é bem capaz de imaginar a cena e essa ideia não deixa de ser tão chocante quanto o que foi mostrado explicitamente. E enquanto
Enquanto a trama de Slasher é retrabalhada, claro, sem ter muito o que inventar que não seja nesses pequenos detalhes, a real diferença desse projeto continua sendo a maldição. E olha, se o que eu venho questionando que outros filmes falham recentemente, esse aqui não conseguiu expressar melhor. O que, Otávio? A investigação. Sim, mesmo num período de tempo curto, num cenário limitado, esse filme aqui tinha um propósito de voltar ao passado para investigar os mistérios por trás da maldição da bruxa. E somando ao que eu já falei, não é que a investigação vingou também? Através de etapas, através de percepção de pistas, através de deduções convidativas para o público, e só então as respostas podem chegar. Claro, nada que faça desse filme um super thriller investigativo, mas ainda assim é elogiável o que os realizadores conseguiram com tantas restrições num pacote. Rua do Medo, parte 2, 1978, é uma continuação não apenas à altura, mas ainda acima um pouquinho do primeiro filme. De um jeito que eu mesmo não imaginei que seria possível. E ainda deu uma levantada promissora para a terceira parte chegar batendo com força. Resta saber se eles vão conseguir. E só mais uma coisinha, eu sinto que eu fiz bem em deixar alguns questionamentos sobre lógicas internas em aberto. Algumas coisas foram respondidas e outras que não foram, ao menos me pareceu que pode haver uma luz para iluminar ela sim. Vou continuar aguardando a parte 3 para ver o que no somatório vai ou não fazer sentido. E lá vai minha reação enquanto eu assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado.